No Inferno Verde do Pacífico, durante os últimos e mais sangrentos anos da Segunda Guerra Mundial, alguns tanques americanos M4 Sherman não se limitavam a atirar. O conflito nesta vasta arena de operações, travado entre 1944 e 1945, era fundamentalmente diferente da guerra mecanizada na Europa. Aqui, o avanço não era medido em quilômetros de planícies abertas, mas em metros de praias, selvas densas e terrenos vulcânicos hostis. A estratégia americana de saltar ilhas, ou Island Open visava capturar bases estratégicas para aproximar as forças aliadas do Japão continental. Contudo, cada ilha, de Saipan a Iwo Jima, representava uma fortaleza. As táticas de defesa japonesas eram baseadas em uma resistência fanática, executada a partir de posições fortificadas e profundamente entrincheiradas. Os defensores utilizavam a geografia a seu favor, construindo sistemas complexos de bunkers de concreto, cavernas interligadas por túneis e ninhos de metralhadora camuflados que resistiam a bombardeios aéreos e de artilharia naval. Para os fuzileiros navais e soldados do exército americano encarregados de tomar essas posições, o custo era exorbitante. As ferramentas padrão de assalto de infantaria, como granadas de mão, cargas de demolição e até mesmo fogo direto dos canhões de 75 mm dos tanques Sherman, mostravam-se insuficientes. Uma carga explosiva poderia selar a entrada de um bunker, mas deixava intacta a rede de túneis por trás, permitindo que os defensores se reposicionassem e contra-atacassem. Cada avanço era um processo lento-letal, onde cada casamata precisava ser neutralizada individualmente, frequentemente resultando em pesadas baixas. A guerra de atrito favorecia os defensores entrincheirados, e o cronograma estratégico americano estava sob constante pressão. Era evidente que uma nova solução era necessária, uma arma capaz não apenas de destruir uma fortificação, mas de erradicar a ameaça que ela continha de forma conclusiva. Foi nesse contexto de impasse tático que uma modificação específica do M4 Sherman alterou a dinâmica do combate terrestre no Pacífico. Estes tanques selecionados carregavam uma arma nascida da necessidade brutal, uma resposta direta ao desafio das fortalezas insulares. Com ela, as forças americanas não apenas apoiavam o avanço da infantaria, elas literalmente queimavam o mapa inimigo, linha por linha. Este conceito de queimar o mapa não era uma metáfora para destruição indiscriminada, mas sim uma descrição funcional de uma nova doutrina tática. Cada posição defensiva japonesa era um ponto em um mapa tático que precisava ser apagado para que o avanço pudesse continuar. Onde explosivos falhavam, esta arma sucedia. Onde balas eram ineficazes, ela era terminal. Em vez de uma explosão momentânea, ela projetava uma força persistente e avassaladora, capaz de penetrar nas aberturas das fortificações e fluir através dos complexos de túneis, negando ao inimigo qualquer abrigo ou rota de fuga. Era a aplicação de uma força industrial e química para resolver um problema que, até então, era pago com vidas humanas em combate aproximado. O ano era 1944, e as forças aliadas avançavam de forma sistemática pelo Pacífico, em uma campanha que se aproximava cada vez mais do arquipélago japonês. Contudo, a natureza da guerra estava mudando. A doutrina de defesa japonesa havia evoluído de forma brutal e eficiente. O objetivo não era mais repelir o desembarque nas praias com cargas frontais massivas, uma tática que se provou custosa e ineficaz em batalhas anteriores. Em vez disso, os estrategistas imperiais adotaram uma abordagem de atrito profundo, projetada para infligir o máximo de baixas possível às forças americanas e, com isso, quebrar a vontade política de continuar a guerra. Cada ilha no caminho para o Japão foi transformada em uma fortaleza, um ponto de resistência estático e letal. Essas ilhas-fortaleza, como Saipan, Peleliu, mais tarde, Iwo Jima e Okinawa, eram obras de engenharia militar defensiva. Utilizando a topografia natural a seu favor, as guarnições japonesas escavaram centenas de quilômetros de túneis em rocha vulcânica e coral. Eles construíram bunkers de concreto armado, com paredes de até 1 metro de espessura, e casamatas camufladas que se integravam perfeitamente à paisagem. Essas posições não eram isoladas, formavam uma rede complexa e interligada. Um ninho de metralhadora na base de uma colina era coberto por um posto de morteiro em uma encosta reversa, que por sua vez era protegido por atiradores posicionados em cavernas adjacentes. Cada posição criava campos de tiro cruzados, transformando as rotas de avanço em zonas de morte predeterminadas. Em Saipan, as forças americanas enfrentaram defesas entrincheiradas no terreno montanhoso do Monte Tapotchau, onde cavernas naturais foram expandidas e fortificadas para abrigar artilharia e tropas. Em Peleliu, a situação era ainda mais extrema. As cristas de coral da cadeia de montanhas Umurbrogol,
apelidada pelos fuzileiros de Blanc e Nose Ridge, foram transformadas em uma fortaleza quase medieval. Mais de 500 cavernas foram adaptadas para fins militares, conectadas por um labirinto de túneis e equipadas com portas de aço e aberturas de tiro reforçadas. Essas posições podiam resistir a bombardeios navais diretos e ataques aéreos pesados, deixando a tarefa de neutralizá-las para a infantaria. Para os fuzileiros navais e soldados em terra, o desafio era monumental. O inimigo era, em grande parte, invisível, disparando de aberturas ocultas na rocha antes de recuar para a segurança da rede subterrânea. O avanço era medido em metros, não em quilômetros, e cada metro era pago com sangue. As tropas americanas, exaustas pelo calor tropical e pela tensão constante do combate, enfrentavam um oponente que não se rendia e que lutava até o último homem a partir de posições quase impenetráveis. A estrutura defensiva japonesa absorvia o poder de fogo convencional com uma eficácia desmoralizante. Cada bunker silenciado poderia ser reocupado por tropas que emergiam de um túnel oculto. Cada caverna limpa poderia ser apenas a entrada para um complexo muito maior. O avanço era lento, o custo em vidas era insustentável e o cronograma da guerra no Pacífico estava em risco. Ficou claro que, para quebrar essas fortalezas, uma nova ferramenta seria necessária, uma que pudesse fazer o que bombas e balas não conseguiam: alcançar o inimigo em seus redutos mais profundos e garantir que, uma vez neutralizada, uma posição permanecesse neutralizada permanentemente. Diante dessas fortalezas, o arsenal padrão das forças americanas se mostrou perigosamente inadequado. As táticas que haviam se provado eficazes em outros teatros de operação falhavam de maneira consistente contra a engenharia defensiva japonesa. A ferramenta mais básica da infantaria, a granada de mão, era praticamente inútil contra a profundidade dessas posições. Um fuzileiro que arriscava a vida para se aproximar e lançar uma granada pela abertura de um bunker conseguia, na melhor das hipóteses, neutralizar a câmara de entrada. No entanto, os defensores, abrigados em túneis de conexão ou em câmaras mais profundas, ficavam ilesos, prontos para reocupar a posição de tiro momentos após a detonação. A estrutura interna das fortificações era projetada para absorver e dissipar a força de tais explosões localizadas. Armas mais potentes, como os lança-foguetes bazooka, enfrentavam um problema semelhante. Seus projéteis de carga oca eram projetados para perfurar a blindagem de tanques, mas contra metros de concreto armado, rocha vulcânica e terra, seu efeito era limitado. Podiam lascar a superfície ou criar pequenas aberturas, mas raramente causavam o dano estrutural necessário para colapsar a posição ou eliminar a guarnição em seu interior. O passo seguinte na escala de força eram as cargas de demolição, ou cargas de satchel, transportadas por engenheiros de combate em missões de alto risco. Esses explosivos, contendo quilos de TNT, eram capazes de destruir as aberturas de tiro ou até mesmo colapsar a entrada de uma caverna. Contudo, essa solução também se revelou temporária. A rede de túneis interligados significava que, para cada entrada selada, muitas vezes havia outra, oculta a poucos metros de distância. Os defensores podiam simplesmente recuar, contornar o bloqueio subterraneamente e emergir em uma posição adjacente para continuar a luta. Nem mesmo o poder de fogo dos tanques M4 Sherman oferecia uma resposta definitiva. Seus canhões de 75 mm disparavam projéteis de alta velocidade que, embora eficazes contra alvos de campo, frequentemente ricocheteavam nas superfícies anguladas e reforçadas dos bunkers japoneses. Um impacto direto podia abalar a estrutura, mas a energia da explosão ocorria do lado de fora. Para ser verdadeiramente eficaz, a força destrutiva precisava ser entregue no interior do complexo defensivo, algo que um projétil sólido ou explosivo convencional não conseguia garantir. O problema fundamental não estava na potência das armas americanas, mas na sua natureza. Todas elas entregavam energia, fosse cinética ou explosiva, em um ponto específico e por um instante. Eram ferramentas de impacto, projetadas para destruir um alvo singular. A defesa japonesa, no entanto, não era um alvo singular. Era um sistema distribuído e resiliente. Na prática, isso se traduzia em um ciclo vicioso e letal. Uma unidade de infantaria americana identificava um bunker. Após suprimir o fogo inimigo, uma equipe de assalto avançava sob cobertura, sofrendo baixas no processo. Eles conseguiam usar uma carga de demolição para silenciar a posição. A unidade então prosseguia, apenas para ser atingida por fogo vindo da mesma estrutura, ou de outra casamata a poucos metros de distância, reocupada por soldados que se moveram pela rede subterrânea. Cada bunker era um enigma mortal, e os fuzileiros estavam ficando sem respostas. A frustração tática era imensa, e o custo humano, insustentável.
Ficou claro que era necessária uma nova abordagem, uma arma que não apenas batesse a porta da fortificação, mas que pudesse fluir para dentro dela, preenchendo cada espaço e negando qualquer refúgio. Diante desse cenário de impasse tático e do custo humano crescente, a liderança militar americana no Pacífico compreendeu que a inovação seria a única saída. A necessidade não era por mais poder de fogo bruto, mas por um tipo diferente de força, uma que pudesse contornar as defesas inimigas em vez de tentar atravessá-las à força. A responsabilidade por encontrar uma solução para este problema específico recaiu sobre uma unidade especializada do Exército dos Estados Unidos, o Corpo de Químicos de Guerra, ou Chemical Warfare Service, CWS. Embora seu nome evocasse imagens de armas de gás, o mandato do CWS era muito mais amplo, abrangendo o desenvolvimento e a implementação de todos os tipos de armas incendiárias, cortinas de fumaça e lança-chamas. Operando a partir de bases no Havaí, como Sofiel de Barracks, seus engenheiros e técnicos estavam na linha de frente do desenvolvimento de contramedidas para os desafios únicos do Teatro de Operações do Pacífico. Foi dentro deste serviço que um projeto específico, designado oficialmente como POACWS, foi iniciado. A sigla representava Pacific Ocean Area Chemical Warfare Service, indicando que se tratava de uma solução desenvolvida localmente, sob medida para as condições encontradas nas campanhas de ilha em ilha. O conceito era radicalmente simples em sua premissa, mas complexo em sua execução: montar o lança-chamas mais potente possível em um chassi de tanque blindado. A escolha do veículo foi lógica e imediata. O tanque médio M4 Sherman era a espinha dorsal das forças blindadas americanas, disponível em grande número, mecanicamente confiável e com uma tripulação já familiarizada com sua operação. Mais importante, sua blindagem oferecia a proteção necessária para que a arma pudesse ser levada diretamente à face das posições inimigas mais fortificadas, uma tarefa suicida para a infantaria equipada com os lança-chamas portáteis M1 e M2, que tinham alcance limitado e deixavam seus operadores perigosamente expostos. O processo de adaptação envolveu a remoção da metralhadora de calibre .30 do casco do Sherman e a instalação, em seu lugar, de um projetor de lança-chamas. No interior do veículo, o espaço antes ocupado pelo metralhadorista e por parte da munição foi reconfigurado para abrigar um grande tanque de combustível e o sistema de pressão necessário para projetá-lo. As primeiras versões, desenvolvidas em colaboração com o Corpo de Fuzileiros Navais, foram testadas e refinadas, resultando em um sistema robusto e eficaz. Esta nova arma não era apenas uma versão maior de um lança-chamas de infantaria, era uma categoria de armamento totalmente nova. O volume de combustível que podia transportar e a pressão com que o disparava superavam em muito qualquer coisa que pudesse ser carregada por um único soldado. Nascia assim o tanque lança-chamas, uma ferramenta de cerco da era industrial. Em campo, os fuzileiros navais e os soldados, conhecidos por sua capacidade de criar apelidos práticos e diretos para seus equipamentos, rapidamente batizaram a nova arma. Inspirados pelo famoso isqueiro de bolso, conhecido por sua confiabilidade e por acender em praticamente qualquer condição, eles o chamaram de Zippo. O nome era perfeito. O tanque Sherman Zippo era a garantia de que, quando fogo fosse necessário, ele seria entregue de forma decisiva e infalível. Para compreender a eficácia do tanque Zippo, é fundamental analisar a engenharia por trás de sua capacidade destrutiva. O sistema não era uma simples adaptação, mas uma conversão completa, projetada para transformar o M4 Sherman em uma plataforma de projeção de fogo. O coração do sistema, conhecido tecnicamente como POA-CWS-H1, substituía uma das armas secundárias do tanque. A modificação mais comum envolvia a remoção da metralhadora de calibre .30 do casco, operada pelo assistente do motorista. Em modelos posteriores, o lança-chamas foi adaptado para substituir a metralhadora coaxial, montada ao lado do canhão principal na torre. Esta última configuração oferecia uma vantagem tática significativa, pois permitia que o lança-chamas fosse apontado com a mesma precisão e elevação do armamento principal, mas a versão montada no casco foi a mais utilizada durante as campanhas de 1944 e 1945. Crucialmente, a conversão mantinha o canhão principal de 75 mm do Sherman totalmente operacional, garantindo que o tanque não se tornasse um alvo vulnerável, capaz de desempenhar apenas uma função. No interior do veículo, o espaço antes ocupado pelo metralhadorista de casco e por parte do armazenamento de munição era reconfigurado para abrigar os componentes centrais da arma. O principal deles era um grande tanque de combustível, com capacidade para aproximadamente 1.100 litros. O líquido armazenado não era gasolina comum, cuja queima é rápida e volátil. Em vez disso, o Zippo utilizava um combustível gelificado, uma mistura espessa e pegajosa que se tornaria infame sob o nome de napalm.
Essa substância era criada pela adição de um agente espessante, uma mistura de sais de alumínio dos ácidos naftênico e palmítico, a gasolina. A física por trás de sua eficácia era brutalmente direta. Ao contrário da gasolina, que se vaporiza e queima rapidamente, o napalm aderia a qualquer superfície, vertical ou horizontal, e queimava de forma mais lenta e controlada, a temperaturas que excediam 800 graus Celsius. A projeção desse combustível era realizada por um sistema de alta pressão. Um cilindro de gás comprimido, geralmente dióxido de carbono ou nitrogênio, era conectado ao tanque de combustível. Quando o operador acionava o mecanismo de disparo, uma válvula se abria, liberando gás pressurizado que empurrava o gel de napalm através de uma tubulação reforçada até o projetor na parte externa do casco. Este projetor era, em essência, um bocal robusto projetado para formar um jato coeso e direcionado. O resultado era uma coluna espessa de gel incandescente, lançada a uma distância impressionante de 45 a 60 metros. Ao sair do bocal, o combustível era inflamado por um dispositivo piloto, semelhante a uma pequena chama ou um arco elétrico, transformando o jato líquido em uma torrente de fogo. A capacidade do tanque de combustível permitia um tempo total de disparo de aproximadamente 60 segundos. Isso não significava um único e contínuo jato de 1 minuto. A arma era projetada para ser disparada em rajadas curtas, de 5 a 10 segundos cada, permitindo ao operador engajar múltiplos alvos ou saturar uma única posição fortificada. Cada rajada entregava um volume massivo de napalm que não apenas atingia a entrada de um bunker, mas fluía para dentro como um líquido viscoso, preenchendo túneis, consumindo oxigênio e aderindo a todas as superfícies. Era um sistema de armas que não se baseava no impacto ou na explosão, mas na entrega de energia térmica persistente, uma ferramenta industrial projetada para levar o fogo a lugares onde nenhuma outra arma convencional conseguia chegar. O impacto do tanque Zippo no campo de batalha não residia apenas em seu poder destrutivo, mas no profundo choque psicológico e tático que ele infligia. Para as guarnições japonesas entrincheiradas, a rotina do combate, embora brutal, era previsível e baseada em uma disciplina rigorosa. A aproximação de um tanque americano era um evento familiar, que acionava um protocolo de defesa bem ensaiado. Os soldados se posicionavam em aberturas de tiro, preparados para o impacto seco de um projétil de 75 mm ou para o estrondo de uma carga de demolição colocada por fuzileiros audaciosos. Sua doutrina se baseava na resiliência de suas fortificações. Eles esperavam a explosão, a poeira e os estilhaços. Eram eventos momentâneos, contra os quais suas estruturas de concreto e rocha ofereciam proteção eficaz. Após o impacto, a expectativa era de um contra-ataque imediato, aproveitando a desorganização do assalto inimigo. A lógica de sua defesa estava fundamentada na capacidade de absorver um golpe violento e instantâneo, para então devolver o fogo a partir da segurança relativa de seus abrigos subterrâneos. O que eles receberam do Sherman Zippo, no entanto, era algo para o qual nenhum treinamento poderia prepará-los. O ataque não começava com o som familiar de um canhão, mas com um rugido baixo e contínuo, o som de gás sob alta pressão forçando um líquido espesso através de um bocal. Em vez da detonação aguda e do clarão de uma explosão, o que se seguia era a aparição de uma torrente massiva e ininterrupta de fogo. Esta não era uma força que explodia na entrada do bunker. Era uma substância que se comportava com a física de um fluido. A coluna de napalm gelificado não apenas atingia a abertura da fortificação, mas fluía para dentro, contornando obstáculos, espalhando-se pelo chão e aderindo instantaneamente a todas as superfícies, paredes, tetos, equipamentos e pessoal. A natureza persistente do combustível era um fator decisivo. Diferente da chama fugaz de uma explosão, o napalm queimava por dezenas de segundos, criando uma fonte de calor intenso e contínuo que transformava o interior do abrigo em um forno. Essa característica fundamental subvertia completamente a estratégia defensiva japonesa. A própria estrutura projetada para protegê-los de explosões se tornava uma armadilha mortal. Os túneis de conexão, antes rotas de fuga e reposicionamento, agora atuavam como canais, conduzindo o rio de fogo para as profundezas do complexo. O conceito de abrigo seguro foi instantaneamente invalidado. Não havia para onde recuar. A arma não apenas matava pelo contato direto com as chamas, seus efeitos secundários eram igualmente letais. O fogo consumia o oxigênio dentro do espaço confinado a uma velocidade alarmante, criando uma atmosfera irrespirável e causando asfixia mesmo naqueles que conseguiam evitar o contato direto com o napalm. A fumaça densa e tóxica, produto da queima do combustível e de tudo que ele tocava, preenchia cada câmara, tornando a orientação e a respiração impossíveis. A própria ideia de esperar o fim do ataque para contra-atacar se tornou absurda. O ataque não terminava.
Ele preenchia o espaço e o tempo, continuando seu trabalho destrutivo muito depois de o jato inicial ter cessado. Para os defensores, não havia um depois. O ataque era o fim. A escolha deixou de ser entre lutar ou recuar, e passou a ser entre a rendição imediata ou a aniquilação total dentro de sua própria fortaleza. A sequência de disparo era um processo deliberado e mecânico. Dentro do compartimento da tripulação, o operador acionava o sistema, abrindo a válvula que liberava o gás inerte de alta pressão no tanque de combustível. O som produzido era distinto de qualquer outra arma no campo de batalha. Não era a detonação aguda de um canhão ou estalo de uma metralhadora, mas um ruído contínuo e de baixa frequência, o resultado audível do gás pressurizado forçando centenas de litros de um líquido espesso através de um bocal estreito. Era um rugido gutural e espesso que cortava o ar, anunciando a liberação de uma força fundamentalmente diferente. No instante em que o jato de napalm deixava o projetor, o mecanismo de ignição transformava em uma coluna coesa de fogo líquido. A abertura escura da fortificação inimiga, um alvo pequeno e sombrio a dezenas de metros de distância, transformava-se instantaneamente em uma fonte de luz intensa e alaranjada. A cor característica da chama era produto da combustão do combustível gelificado, uma queima rica em carbono que produzia mais luz e fumaça do que uma chama de gás limpo. Para os observadores, era como se um pequeno sol tivesse se materializado no nível do solo, apagando as sombras e iluminando a zona de combate com um brilho violento e pulsante. O efeito mais imediato e visível era a distorção atmosférica. O ar na frente do tanque, superaquecido a centenas de graus em uma fração de segundo, criava um gradiente de temperatura extremo. Essa variação na densidade do ar refratava a luz, fazendo com que o cenário ao fundo parecesse tremer e se dobrar, um fenômeno físico conhecido como miragem de calor, levado a uma escala extrema. A energia térmica projetada era tão intensa que seus efeitos eram sentidos mesmo à distância. O impacto no alvo era igualmente físico e direto. O napalm não explodia no contato. Ele se chocava contra a superfície de concreto ou rocha e, devido à sua consistência viscosa, aderia e se espalhava. O fogo não ricocheteava ou se dissipava. Ele se agarrava à estrutura e fluía para dentro de qualquer abertura, seguindo o caminho de menor resistência. A própria pedra da fortificação parecia reagir à agressão térmica. A umidade presa dentro do concreto ou das fissuras da rocha era instantaneamente vaporizada pelo calor, expandindo-se violentamente. Esse processo fazia com que a estrutura expelisse jatos de vapor e fumaça, dando a impressão de que a própria fortificação estava respirando fogo. Era a manifestação visível da desintegração estrutural em nível superficial, causada pela aplicação de uma temperatura para a qual não havia sido projetada para resistir. O resultado final era a entrega de um poder de aniquilação que não dependia de um único momento de impacto, mas de um processo contínuo de consumo. Era, em termos puramente funcionais, o apocalipse entregue sob demanda, uma ferramenta industrial projetada para criar condições insustentáveis à vida dentro do espaço mais seguro do inimigo. A superioridade tática do tanque Zippo não residia apenas na intensidade de seu fogo, mas em sua natureza física fundamental. Diferente de um projétil explosivo, que entrega sua energia em um único ponto e em um instante, o napalm gelificado se comportava como um fluido. Uma vez projetado para dentro da abertura de uma casamata ou caverna, ele não se detinha. Impulsionado pela pressão do disparo e pela gravidade, o fogo líquido varria os túneis como um rio incandescente, buscando cada recesso, cada câmara oculta e cada bifurcação do complexo subterrâneo. A lógica defensiva japonesa, baseada em compartimentos e rotas de fuga internas, era sistematicamente desmontada por uma arma que podia fluir através dessas mesmas rotas. Onde um soldado não podia ir, o fogo ia. Onde uma explosão não conseguia alcançar, o napalm penetrava. O efeito mais letal, e talvez o mais insidioso, era a rápida consumação do oxigênio. A combustão massiva do napalm em um ambiente fechado esgotava o ar respirável em segundos, criando uma atmosfera irrespirável. Isso significava que, mesmo para os defensores que conseguiam escapar das chamas diretas, abrigando-se em câmaras mais profundas ou em túneis laterais, a sobrevivência era impossível. A asfixia se tornava uma certeza, transformando o que deveria ser um abrigo seguro em uma armadilha mortal. O calor irradiado pelas superfícies em chamas elevava a temperatura ambiente a níveis insustentáveis, enquanto a queima do combustível e dos materiais no interior dos bunkers gerava uma fumaça densa e tóxica, eliminando a visibilidade e tornando qualquer tentativa de reorganização ou contra-ataque inviável. A própria lógica da defesa em profundidade era invalidada. Um bunker não era mais uma estrutura com ponto fraco na entrada. Tornava-se um sistema inteiramente comprometido a partir do momento em que o napalm entrava. Um único disparo de um Zippo,
com duração de poucos segundos, podia neutralizar não apenas um ponto de tiro, mas toda a rede de túneis que o sustentava. Como resultado direto, a resistência dentro das entradas fortificadas caía bruscamente. A ameaça não estava mais do lado de fora, sendo contida pelas paredes de concreto, mas sim preenchendo o próprio abrigo. A capacidade dos defensores de se reposicionarem, de trazerem reforços de outras partes do complexo ou de simplesmente sobreviverem ao ataque inicial foi completamente eliminada. Diante dessa arma, a doutrina de lutar até o último homem a partir de posições fixas se tornava insustentável. A escolha imposta pelo Zippo era absoluta e imediata: a rendição incondicional ou a aniquilação completa dentro da própria fortaleza que deveria protegê-los. Em nenhum lugar o valor tático do Sherman Zippo foi mais evidente do que nas duas batalhas mais ferozes e custosas da Guerra do Pacífico, travadas em 1945, Iwo Jima e Okinawa. Nestas ilhas, a doutrina de defesa em profundidade japonesa atingiu seu ápice, e os tanques lança-chamas se tornaram a ferramenta decisiva para quebrar a espinha dorsal da resistência. A campanha de Iwo Jima, iniciada em fevereiro de 1945, tinha um objetivo estratégico claro: capturar os aeródromos da ilha para servirem como base de caças de escolta e ponto de pouso de emergência para os bombardeiros B-29 que atacavam o Japão. Contudo, a ilha de apenas 21 km² havia sido transformada em uma das posições mais fortificadas do planeta. O general Tadamichi Kuribayashi havia supervisionado a construção de uma rede subterrânea com mais de 18 km de túneis, conectando aproximadamente 1.500 casamatas, bunkers e cavernas fortificadas. Escavadas na rocha vulcânica e protegidas por concreto armado, essas posições eram praticamente imunes ao bombardeio naval e aéreo preliminar. Neste cenário, o avanço dos fuzileiros navais americanos era medido em metros. Cada posição inimiga precisava ser neutralizada individualmente em combate aproximado. Foi aqui que os Zippos foram empregados de forma sistemática e em larga escala. Eles se tornaram a ponta de lança dos assaltos de infantaria, especialmente contra as defesas entrincheiradas no Monte Suribachi e no terreno acidentado do norte da ilha. A tática era metódica e brutalmente eficaz. Um tanque Zippo, geralmente escoltado por tanques Sherman padrão e por fuzileiros, avançava lentamente até uma distância segura de um bunker identificado. Enquanto as outras unidades forneciam fogo de supressão, o Zippo posicionava-se e projetava seu jato de napalm diretamente na abertura da fortificação. O fogo líquido não apenas eliminava os ocupantes imediatos, mas fluía para dentro dos túneis de conexão, bloqueando rotas de reforço e tornando todo o complexo defensivo insustentável. Essa capacidade de alcançar e neutralizar o inimigo em seus abrigos mais profundos foi fundamental para o avanço americano e para a eventual captura da ilha. Apenas algumas semanas depois, em abril de 1945, a Batalha de Okinawa apresentou um desafio de escala ainda maior. Sendo a última grande barreira antes da invasão do Japão continental, a ilha era defendida por mais de 100.000 soldados japoneses, entrincheirados em uma série de linhas defensivas complexas que aproveitavam o terreno montanhoso e as cristas de coral. O epicentro da defesa era a linha Shuri, um sistema interligado de cumes, colinas e posições fortificadas que se estendia por toda a largura da ilha. Aqui, os Zippos foram novamente indispensáveis. Em locais como a crista Kakazu e a colina Sugarloaf, onde os assaltos frontais de infantaria resultaram em baixas catastróficas, os tanques lança-chamas foram a chave para quebrar o impasse. Eles eram capazes de projetar fogo sobre as encostas reversas e para dentro de cavernas que os canhões de tanques e artilharia não conseguiam atingir. Em Iwo Jima e Okinawa, portanto, o Zippo transcendeu sua função como uma arma de apoio. Ele se tornou a solução para o problema tático central da guerra no Pacífico, provando ser a ferramenta mais eficaz para erradicar defensores de posições fortificadas, salvar vidas aliadas e garantir que o avanço implacável em direção ao Japão pudesse continuar. Com sua eficácia comprovada de forma conclusiva em batalhas como Saipan e Peleliu, o status do tanque Zippo evoluiu rapidamente. De uma solução experimental, ele se transformou no ativo tático mais valioso para as unidades de assalto terrestre no Pacífico. Essa nova e crucial importância se traduziu diretamente em mudanças na doutrina de combate e na forma como essas máquinas eram empregadas no campo de batalha. A consequência mais visível foi o desenvolvimento de um protocolo de proteção rigoroso. Os tanques lança-chamas se tornaram tão cruciais para o avanço que passaram a ser tratados como personalidades de alta importância, ou VIPs, no teatro de operações. Na prática, isso significava que os Zippos raramente avançavam sozinhos. Enviá-los sem apoio era considerado um desperdício inaceitável de um recurso decisivo. Eles se tornaram o centro de pequenos grupos de batalha de armas combinadas, projetados com um único propósito:
garantir que o tanque lança-chamas chegasse ao seu alvo, executasse sua missão e retornasse em segurança. Este pacote de escolta era tipicamente composto por infantaria e outros tanques Sherman padrão. A infantaria, geralmente 1 ou 2 esquadrões de fuzileiros navais, formavam um perímetro de segurança próximo, movendo-se à frente e aos flancos do Zippo. Sua tarefa era identificar e neutralizar as ameaças de curto alcance que poderiam imobilizar ou destruir o tanque, como equipes de assalto japonesas equipadas com cargas de demolição, minas magnéticas ou os canhões antitanque de 47 mm, que eram facilmente ocultados na vegetação densa ou em posições escavadas. Os Sherman padrão, por sua vez, atuavam como guarda-costas blindados. Eles forneciam fogo de supressão pesado com seus canhões de 75 mm e metralhadoras coaxiais e de casco, mantendo as posições inimigas adjacentes sob pressão enquanto o Zippo se movia para sua distância operacional ideal, que era de 45 a 60 metros do alvo. Essa supressão era vital, pois o Zippo, durante o breve momento em que se posicionava para disparar, tornava-se um alvo prioritário e relativamente estático. A coordenação entre o Zippo, sua escolta de infantaria e os tanques de apoio era uma demonstração de tática de armas combinadas em sua forma mais refinada e letal. Foi essa abordagem que solidificou o apelido funcional que definiu seu papel. Os Zippos eram, literalmente, a chave de cofre usada para abrir as posições mais seguras do inimigo. A analogia era precisa e desprovida de qualquer floreio. Assim como uma chave de cofre não é usada para abrir uma porta comum, o Zippo não era empregado contra alvos de oportunidade ou posições defensivas secundárias. Sua utilização era reservada para os problemas táticos mais difíceis, os cofres que continham a resistência inimiga e que se mostravam impenetráveis por meios convencionais. Esses alvos prioritários incluíam bunkers de comando, casamatas de concreto armado que controlavam setores críticos da linha de frente, ou ninhos de metralhadoras e artilharia interligados que paralisavam o avanço de batalhões inteiros. A decisão de empregar um Zippo não era trivial e, frequentemente, era tomada em nível de companhia ou batalhão. Um oficial no campo de batalha, ao identificar um ponto de resistência que estava causando baixas desproporcionais e ameaçando o cronograma da operação, solicitava a chave de cofre. A chegada do tanque lança-chamas ao setor sinalizava a todos os soldados que o impasse estava prestes a ser resolvido de forma definitiva. O valor de um Sherman padrão era medido pelo volume de fogo que ele podia fornecer ao longo de um dia. O valor de um Zippo era medido de forma diferente, pelo número de obstáculos intransponíveis que ele conseguia eliminar, permitindo que centenas de homens continuassem seu avanço. Era um instrumento cirúrgico de força bruta, um recurso precioso cuja proteção era tão importante quanto a própria missão. A consequência direta e mais mensurável da eficácia do Sherman Zippo foi uma redução drástica nas baixas americanas durante os assaltos frontais a posições fortificadas. Antes de sua introdução em larga escala, a neutralização de um único bunker japonês era uma operação de alto custo, regida por uma equação sombria. O comando militar calculava que seriam necessárias, em média, as vidas de vários fuzileiros para silenciar cada ponto de resistência. Cada avanço era planejado em torno de uma taxa de atrito aceitável, um preço pago em vidas humanas para conquistar alguns metros de terreno. As unidades de infantaria eram forçadas a avançar sob fogo cruzado, com equipes de demolição tentando se aproximar o suficiente para colocar cargas explosivas, um ato que frequentemente resultava na perda de toda a equipe. Era um ciclo de perdas previsível e desmoralizante, que consumia a força de combate das unidades a um ritmo alarmante. O tanque lança-chamas alterou fundamentalement esta matemática letal. Em vez de expor múltiplos esquadrões de infantaria a fogo direto por períodos prolongados, a tarefa era agora delegada a uma única tripulação de tanque, protegida por blindagem de aço. Onde antes dezenas de homens arriscavam suas vidas, agora um único veículo, devidamente escoltado, podia executar a mesma missão com um risco significativamente menor e em uma fração do tempo. A neutralização de uma casamata, que poderia levar horas de combate e custar a vida de um esquadrão, podia agora ser alcançada em segundos por um único disparo do Zippo. A arma não apenas eliminava a ameaça imediata, mas sua capacidade de preencher os complexos de túneis garantia que a posição não pudesse ser rapidamente reocupada, eliminando a necessidade de assaltos repetidos à mesma estrutura. O resultado, refletido nos relatórios de campo, foi uma queda acentuada e imediata no número de baixas sofridas pelas unidades de assalto. Este aumento na eficiência tática teve um impacto direto no ritmo operacional das campanhas. A guerra no Pacífico era uma corrida contra o tempo, regida por uma logística complexa e por um cronograma estratégico rigoroso. Cada dia de atraso na captura de uma ilha significava um adiamento no avanço geral em direção ao Japão, com implicações para o posicionamento da frota,
para as campanhas de bombardeio e para o moral das tropas. As defesas entrincheiradas japonesas foram projetadas especificamente para retardar o avanço americano, transformando cada ilha em uma batalha de atrito prolongada. Ao fornecer uma solução rápida e definitiva para os pontos de resistência mais difíceis, os tanques Zippo permitiram que as unidades americanas mantivessem seu ímpeto. O avanço não ficava mais paralisado por dias ou semanas diante de uma única crista fortificada ou de um complexo de cavernas. A capacidade de quebrar esses impasses rapidamente foi crucial para manter o cronograma da campanha e para evitar que as batalhas se transformassem em cercos longos e ainda mais custosos. A lógica por trás desta doutrina era fria, mas inegável. O comando militar fez uma troca calculada, a perda potencial de um valioso equipamento mecanizado em troca da preservação de suas tropas de infantaria. Um tanque podia ser substituído, um fuzileiro naval treinado, não. A moeda de troca no campo de batalha mudou. Em vez de pagar pelo progresso com sangue, as forças americanas passaram a pagar com aço e combustível. A introdução do Zippo não foi apenas uma inovação tática. Foi uma decisão estratégica que refletia a abordagem industrial americana à guerra. Representou a aplicação de uma solução tecnológica superior para minimizar o custo humano do combate. Ao final, o impacto do Zippo nos números foi inequívoco. Ele salvou incontáveis vidas americanas e garantiu que o avanço implacável pelo Pacífico pudesse continuar, um bunker de cada vez. Para além da redução estatística nas baixas e da aceleração do cronograma das campanhas, o Sherman Zippo empunhava uma arma mais sutil, porém igualmente potente, o seu impacto psicológico. No campo de batalha, onde o moral é um componente tão vital quanto a munição, a presença deste tanque alterou fundamentalmente a percepção do combate para ambos os lados. Para os fuzileiros navais e soldados americanos, que passavam dias e semanas imobilizados diante de posições inimigas impenetráveis, a frustração e o sentimento de impotência eram constantes. Cada assalto a um bunker era uma missão de alto risco, com uma probabilidade calculada de perdas. O som de um Zippo se preparando para disparar, aquele rugido baixo e espesso, tornou-se, portanto, o som da esperança. Era o sinal audível de que um problema tático, até então insolúvel, estava prestes a ser resolvido de forma definitiva e avassaladora. A chegada de um tanque lança-chamas ao fronte significava que o impasse seria quebrado, que o avanço seria retomado e, mais importante, que menos de seus companheiros teriam que arriscar a vida em assaltos frontais quase suicidas. O Zippo não era apenas uma arma. Era a manifestação visível da superioridade industrial e tecnológica americana sendo aplicada para resolver o problema mais imediato e letal que eles enfrentavam. Para os defensores japoneses, a experiência era o exato oposto. Sua doutrina militar, profundamente enraizada no código do Bushido, valorizava a resistência fanática e a luta até a morte. Suas fortificações de rocha e concreto eram um testamento dessa determinação, projetadas para resistir a tudo que o arsenal americano pudesse lançar contra eles. Estavam psicologicamente preparados para o impacto de artilharia, para as explosões de cargas de demolição e para o combate aproximado. Contra o Zippo, no entanto, não havia defesa física ou mental. A arma não apenas quebrava fortificações, ela quebrava a vontade de lutar de uma forma que poucas outras conseguiam. O fogo líquido que fluía para dentro de seus abrigos não era um evento momentâneo ao qual se podia sobreviver. Era uma força persistente e inescapável que transformava seu santuário em uma armadilha mortal. A aniquilação não vinha de um projétil, mas de um processo de consumo pelo fogo e asfixia. Este método de combate subvertia a própria lógica de sua defesa, tornando a resistência fútil. A arma atacava diretamente a base de seu moral, a crença na segurança de suas posições. O Zippo era, para eles, o arauto do fim. A sua presença no campo de batalha introduziu um novo e terrível elemento no cálculo da sobrevivência, forçando uma escolha que ia contra sua cultura e treinamento: a rendição ou uma morte horrível e inevitável. Este legado psicológico, o de ser uma fonte de esperança para um lado e um agente de terror absoluto para o outro, definiu Sherman Zippo tanto quanto sua capacidade de projetar fogo. Com o fim da guerra, selado pela rendição do Japão em agosto de 1945, a era do Sherman Zippo no Pacífico chegou a um fim abrupto. A invasão do arquipélago japonês, a Operação Doufal, para a qual um número ainda maior de tanques lança-chamas estava sendo preparado, foi cancelada. Subitamente, a arma que se provara chave mestra contra as fortalezas insulares perdeu sua finalidade primária. Com a desmobilização massiva das Forças Armadas Americanas, o destino desses veículos especializados seguiu a lógica do pós-guerra. Muitos foram simplesmente desativados em teatros de operação distantes, com seus sistemas de lança-chamas removidos para que os chassis dos tanques Sherman pudessem ser reaproveitados,
vendidos a nações aliadas ou simplesmente desmontados como sucata. Outros retornaram aos Estados Unidos, onde foram armazenados ou convertidos de volta a configurações padrão. O Zippo foi uma solução de emergência, e com o fim da emergência, a necessidade de sua existência em larga escala desapareceu. Contudo, a história da tecnologia de tanques lança-chamas não terminou em 1945. Durante a Guerra da Coreia, no início da década de 1950, a arma ressurgiu. As forças norte-coreanas e chinesas, assim como os japoneses antes deles, fizeram uso extensivo de bunkers, trincheiras e posições fortificadas nas colinas e montanhas da Península Coreana. Diante de um problema tático familiar, o exército e o corpo de fuzileiros navais americanos novamente recorreram ao tanque lança-chamas, desta vez utilizando versões mais modernas montadas em chassis de tanques M4 A13-8 Sherman e, posteriormente, em tanques M47 Patton. Eles se provaram novamente eficazes em seu papel de quebrar impasses e limpar posições entrincheiradas. No entanto, o campo de batalha estava evoluindo rapidamente, e a vulnerabilidade inerente a um veículo que transportava centenas de litros de combustível inflamável tornava-se cada vez mais evidente. Este declínio foi acelerado pelo avanço da tecnologia antitanque. A proliferação de armas de infantaria como lança-foguetes RPG e, mais tarde, os mísseis guiados, significava que a blindagem de um tanque já não oferecia a mesma proteção de antes. Para um tanque lança-chamas, o risco era exponencialmente maior. Um único impacto penetrante de um projétil de carga oca não apenas incapacitaria o veículo, ele poderia perfurar o tanque de combustível, resultando na ignição catastrófica de todo o seu conteúdo. O veículo que projetava o fogo contra o inimigo poderia se tornar uma armadilha de fogo para sua própria tripulação. A tática de se aproximar a menos de 60 metros de uma posição inimiga fortificada, essencial para a operação do Zippo, tornou-se insustentavelmente perigosa em um ambiente de combate moderno. Paralelamente a esta vulnerabilidade crescente, o desenvolvimento de outras tecnologias de armamento ofereceu alternativas mais seguras e, em muitos casos, mais eficazes. Munições de alto explosivo para os canhões principais dos tanques tornaram-se mais potentes e versáteis. Mais significativamente, o surgimento de armas termobáricas, também conhecidas como explosivos de combustível-ar, proporcionou um substituto direto para o efeito do lança-chamas. Uma ogiva termobárica funciona dispersando uma nuvem de aerossol combustível que, ao ser detonada, cria uma onda de pressão massiva e consome todo o oxigênio em uma área confinada. Ela podia produzir o mesmo efeito de aniquilação dentro de bunkers e cavernas que napalm, mas com a vantagem crucial de poder ser disparada a uma distância segura, por meio de foguetes, mísseis ou bombas aéreas. A necessidade de levar a fonte do fogo até a porta do inimigo foi eliminada. Com o tempo, o uso de lança-chamas em geral, tanto os portáteis quanto os montados em veículos, foi progressivamente abandonado pela maioria das forças armadas ocidentais, também devido a considerações sobre as leis de conflito armado e a percepção pública de seu uso. O Sherman Zippo e seus sucessores foram, portanto, relegados à história. Como muitas armas especializadas, ele foi uma solução brutal, projetada para um problema específico e brutal. Sua história não é a de uma arma falha, mas sim a de uma ferramenta perfeitamente adaptada a um conjunto de circunstâncias que não se repetiram da mesma forma. O fim de sua linha é um testemunho da capacidade de adaptação em meio ao caos do combate, e um lembrete de que, na guerra, as soluções mais eficazes são, muitas vezes, aquelas com ciclo de vida mais curto, nascidas da necessidade e aposentadas pelo progresso. O Sherman Zippo não foi uma arma sutil. Sua concepção e emprego não envolviam precisão cirúrgica ou a neutralização seletiva de alvos. Foi, em sua essência, uma ferramenta de força avassaladora, nascida de uma lógica fria e pragmática, forjada pela necessidade extrema do campo de batalha no Pacífico. Essa lógica partia de uma premissa brutalmente simples. Diante de um inimigo entrincheirado em posições quase impenetráveis, e com o custo em vidas americanas atingindo níveis insustentáveis, a resposta tática precisava ser não apenas eficaz, mas absoluta. A liderança militar americana realizou um cálculo de perdas. A doutrina de assalto de infantaria contra bunkers e cavernas era uma equação com resultado previsível, um alto número de baixas para cada metro de terreno conquistado. O tanque lança-chamas representou uma alteração deliberada nessa equação. Foi uma troca calculada, o risco para uma tripulação de tanque, protegida por blindagem, em vez da morte quase certa para dezenas de soldados de infantaria. Foi a industrialização da tarefa mais perigosa do campo de batalha, substituindo o sacrifício humano pela aplicação de pressão mecânica e química. A resposta precisava ser decisiva e final porque as soluções parciais já haviam fracassado.
Selar a entrada de um bunker com explosivos era uma medida temporária. Os defensores podiam recuar pela rede de túneis e reocupar a posição ou emergir em outro ponto. Um projétil de artilharia podia abalar a estrutura, mas raramente eliminava a guarnição em seu interior. O Zippo oferecia finalidade. Ele não apenas silenciava uma posição, ele a esterilizava, consumindo oxigênio, preenchendo cada recesso com fogo e garantindo que ela não voltaria a ser uma ameaça. A lógica era a de que, quando a vida de seus próprios soldados está em jogo, a força aplicada contra o obstáculo deve ser tão esmagadora que elimina qualquer possibilidade de resistência contínua. Não havia margem para meio termo. A própria existência do Zippo era a admissão de que, em certas circunstâncias, a única maneira de preservar vidas de um lado é garantir a aniquilação total do outro. Nesse sentido, o Sherman Zippo representa a face mais dura da inovação em tempos de guerra. A inovação, neste contexto, não é guiada pela busca da elegância ou da sofisticação tecnológica, mas sim pela eficácia terminal. O desenvolvimento de armas em um conflito total não é um exercício acadêmico, é uma corrida reativa contra as táticas do inimigo, onde a solução mais eficiente é aquela que resolve o problema mais imediato e letal. Ele é um artefato histórico que demonstra como a pressão do combate pode gerar soluções que, vistas de uma perspectiva pacífica, parecem extremas. As praias hoje tranquilas de Peleliu e Okinawa são o cenário atual de eventos passados onde a sobrevivência e o avanço dependiam de ferramentas como esta. O Zippo não foi um produto da crueldade por si só, mas da necessidade, uma resposta industrial e avassaladora a um problema que, até sua chegada, só podia ser resolvido com vidas humanas. As areias de Iwo Jima e as colinas de Okinawa guardam as cicatrizes de uma guerra de atrito implacável. Hoje, a vegetação tropical pode ter recuperado grande parte do terreno, mas a topografia ainda revela as marcas de um conflito definido pela defesa estática e pelo assalto frontal. Nesses campos de batalha, a doutrina japonesa de resistência até o último homem, executada a partir de uma rede labiríntica de bunkers, cavernas e túneis, apresentou ao avanço americano um problema tático quase insolúvel. As armas convencionais, baseadas no poder de explosivos e na energia cinética de projéteis, provaram ser insuficientes. Elas podiam danificar as entradas das fortificações, mas não conseguiam erradicar a ameaça que se movia e se reorganizava em seu interior. Cada metro conquistado era pago com um custo humano que ameaçava o cronograma estratégico e o moral das tropas. Foi neste cenário de impasse que uma lição fundamental da guerra moderna foi reafirmada com uma clareza brutal. O Sherman Zippo não foi apenas mais um veículo blindado. Foi a manifestação física dessa lição. Ele representou a aplicação da superioridade industrial e tecnológica americana para resolver um problema que, até então, estava sendo pago com vidas. A sua função não era sutil. Não era uma arma de precisão, mas uma ferramenta de saturação diária, projetada para fazer o que nenhuma outra conseguia: levar a destruição para dentro do abrigo inimigo. A sua eficácia residia na natureza fundamental de sua arma. O napalm gelificado não explodia, ele fluía. Ele não impactava, ele preenchia. Essa capacidade de transformar a fortaleza do inimigo em sua própria armadilha mortal alterou a dinâmica do combate terrestre no Pacífico. Onde antes havia um ciclo de assaltos repetidos e baixas contínuas, o Zippo oferecia uma solução definitiva, neutralizando não apenas um ponto de tiro, mas todo o complexo defensivo que o sustentava. A história deste tanque lança-chamas é, portanto, a história de uma resposta calculada. Uma resposta à necessidade de preservar a força de combate mais valiosa de um exército, sua infantaria. A decisão de empregar uma arma de tal poder reflete uma doutrina militar pragmática, que aceita a aplicação de uma força esmagadora como o meio mais eficiente para quebrar a resistência e minimizar as próprias perdas. O Zippo era a ferramenta certa para a tarefa mais difícil, a chave de cofre para os redutos mais impenetráveis. Sua presença no campo de batalha tornou-se um símbolo, tanto para as forças americanas, que viam nele a esperança de um avanço mais seguro, quanto para os defensores japoneses, que o encaravam como o arauto de uma aniquilação inescapável. As cicatrizes na paisagem de Iwo Jima e Okinawa, portanto, não são apenas vestígios de explosões, mas também do fogo. Elas são um testemunho silencioso de uma época em que a sobrevivência e a vitória dependiam da capacidade de inovar sob a mais extrema pressão. E nelas, ecoa a lição aprendida a um custo terrível, uma lição que definiu a abordagem americana para os desafios mais intransponíveis do conflito. A história do Sherman Zippo é a prova de que, quando a necessidade é extrema, a solução americana chega quente. E resolve.